Fala minha gente, tudo certo? Nesse vídeo aqui quero contar para vocês algumas das principais informações que os jogadores colorados deram nas entrevistas na saída do jogo. Thiago Maia falou, o D'Alessandro não falou, mas o Borré falou sobre o D'Alessandro, o Rocher, o Alan Patrick conversou com a imprensa e até o Fernando. Várias informações. O Bruno Tabata também conversou. Várias informações que, obviamente, eu vou te reproduzir aqui. Antes, preciso te lembrar do aplicativo da Zapay. É grátis para baixar, aqui na descrição no primeiro comentário. Pela placa, tu consulta se tu tem multa. Isso, multa, se tá tudo certinho. Se tu quiser, tu pode botar, inclusive com a Zapay, um lembrete. Toda vez que tu receber uma multa, passou um pardal, foi caneteado, alguém te pegou fazendo qualquer outra coisa, eles te mandam uma notificação e tu pode pagar a multa na Zapay. Esse aplicativo é credenciado ao Detran e dá para parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito qualquer débito que tu tiver. Quer fazer o teste? Baixa aqui e consulta pela tua placa que tu vai conhecer um pouco mais da Zapay. Gente, a primeira situação foi o Thiago Maia, o primeiro jogador que passou para conversar com a imprensa. Ele disse que ele, inclusive, na verdade, o primeiro foi o Rocher, mas o primeiro que a imprensa já estava ao vivo, porque o Rocher passou quando o Roger estava falando. E aí o Thiago Maia disse que ele teve câimbras, de tanto que ele teve que correr, principalmente o Cruzeiro virando bola e ele jogando um pouco mais à frente, o Fernando posicionado e ele fazendo aquela correria, disse que ele teve câimbras, mas que tá tudo certo, não preocupa, para quarta-feira vai poder jogar. Eu falei sobre o Rocher estava acelerado, tá? Quando foi conversar, ele disse assim, eu tô acelerado, tô com raiva, tô mal, porque, segundo ele estava muito chateado de ter levado o cartão amarelo e perder no próximo jogo, a tendência até que o Antony jogue. O Fabrício tá quase voltando, tá? O Fabrício goleiro que foi super bem. Mas hoje, se tivesse que ser hoje a partida, seria o Antony. Goleiro que o Rocher até elogiou, diz que é um cara que é menino, mas escuta todo mundo. Nas vezes que foi bem, né, que do começo do ano que precisou ele foi bem e tudo mais. Mas que ele tava chateado por ter perdido a partida, levado um cartão por uma cera, sendo que todo o Cruzeiro fez muito mais cera, já tava até fazendo cera com os gandulas do Internacional, que ele antes tinha conversado com o Arthur por decisões equivocadas, não dá acréscimo corretamente e tal, ele já tinha nos prejudicado um outro jogo fora, e esse Arthur, ele definitivamente não vai muito com a cara, não falou essa expressão, mas ficou nítido isso, para deixar bem transparente aqui a situação. Sobre o D'Alessandro, ele lembrou e relembrou, o repórter relembrou ele na realidade, que quando ele chegou ele falou que tinha conversado com o D'Alessandro para escolher o Internacional e ele disse que ele jogou com o Dali, quando o Dali fez aqueles 6 meses, um ano no Nacional e que já conhecia ele disse assim, olha, ele é um jogador é uma pessoa, um profissional muito respeitado não só pela torcida lá fora, mas pela gente aqui no vestiário e ele tem certeza que o D'Alessandro vem para ajudar, até por esse respeito que ele impôs no vestiário do Internacional com os jogadores e com todo mundo a partir de agora. Acha que o Inter já vinha jogando bem antes mesmo, em outras partidas, mas não tinha conseguido o resultado e agora esse resultado veio. O Tabata também falou sobre o D'Alessandro. Ele disse que a simples presença do D'Alessandro em todos os ambientes do clube já fez bem para todo mundo. Que ele é um cara que claramente é muito respeitado pelos jogadores, por todos e tal, e que o começo já é positivo. Um detalhe interessante é que o Sobs também estava. Eu quero fazer um destaque aqui, o Sobs andou conversando com alguns colegas de imprensa, depois eu até quero num outro vídeo falar especificamente sobre os pensamentos do Sobs, mas o detalhe é que o Sobs estava no vestiário do Inter. E o Tabata já meio que tinha alguma ligação, porque disse, eu até procurei se eles jogaram juntos em algum outro lugar, mas não encontrei uma ligação entre ambos. Mas o Tabata disse que o Sobs, quando ele desembarcou em Porto Alegre, mandou mensagem, dizendo, olha, tudo que tu precisar pode me chamar, que eu consigo, que eu te ajudo, que eu posso te ajudar. Então o Sobs indiretamente está ajudando o Internacional, mesmo que não necessariamente, né, trabalhando no clube, enfim, ajudando diretamente. O Borré também falou, e o Borré estava assim com 1 tonelada, tirou das costas 1 tonelada por ter feito seu gol. Diz que o D'Alessandro é um cara que claramente pode ajudar, acha que foi uma grande decisão da diretoria trazer ele. O Borré já tinha ido no podcast do D'Alessandro e demonstrado toda a admiração que ele tinha, só ver no canal do D'Alessandro, que agora provavelmente vai dar uma parada, né? E ele falou que trabalhou 2 turnos para voltar, que ele e o Alan Patrick trabalharam incansavelmente, às vezes as pessoas não se tocam disso, mas que ele trabalhou 2 turnos sempre para poder voltar, para poder estar recuperado, para poder estar bem, para poder jogar. E que todo mundo tem que estar à disposição. Que ele, sobre o fato dele ter sido titular, o Valência reserva, ele falou, cara, o Valência sabe que todo mundo tem que estar à disposição, que esse não foi o momento dele jogar, mas que quando o Roger precisar, ele vai precisar estar à disposição e tudo mais. Alan Patrick também falou.
E achei interessante o Alan Patrick primeiro dizendo que dá pra jogar ele e o Gabriel Carvalho, que é uma decisão do Roger, mas que por ele não tem problema. É óbvio que ele não vai se tirar da barca, né? Acha que não dá pra colocar toda a responsabilidade no menino de 17 anos, tem que revezar essa situação, tem que ajudar ele, os mais experientes tem que ajudar. E claramente o Inter, nesse jogo até não foi, nesse último jogo até não foi, mas há pouco tempo era um time que, ó, tocava pro garoto, 17 anos, e meu filho, faz tua vida. E é óbvio que não é assim que tem que acontecer. O próprio Alan Patrick viu isso, que nós da imprensa vimos e dizemos, é claro, se tu tem um time ajeitado e bota um garoto que é diferenciado, 17 anos, ok. Agora, tu tem um time que tá todo estranho e tu bota o menino e diz assim, menino, joga e faz o time jogar, é óbvio que a chance de dar errado é gigantesca. O Alan Patrick fez esse diagnóstico e também falou. Eu achei interessante que o Fernando foi o último, ele e o Bruno Gomes. O Bruno Gomes foi o último a falar, mas deu uma resposta e passou. Eu achei interessante o Fernando falando duas coisas. Primeiro, ele falou, o campo ajudou para dar aquele passe, né? Ele falou, se o campo não tá bom, não consigo dar aquele passe longo que acaba fazendo o gol do Inter. E ele deu esse mérito pro gramado do Beira-Rio, que voltou a estar muito bom e voltou a estar no nível que sempre teve o gramado do Beira-Rio. Agora com a Maristela Kuhn, que sempre cuidou da grama lá e tal, ela refez tudo lá. E aí ele meio que, ele não brincou, mas ele falou rindo, tá? Ele meio que disse assim, não, eu fico mais posicionado, e o Roger falou isso na entrevista coletiva, já trouxe aqui, mais posicionado ali, e o Thiago Maia disse assim, o Thiago Maia corre, né, é novo, tem que correr e tudo mais. O Fernando já tá mais perto dos 40 do que dos 30, então tá óbvio que ele deixou nítido pro cara que, né, quem corre é o Thiago Maia, eu vou ficar posicionado ali, fazendo a minha e protegendo o sistema defensivo. Basicamente, um resumo do que mais importante os jogadores falaram no vestiário. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.